Muito boa tarde, Fábio Oliveira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste freerunning que vai ter o seu nome, freerunning especial Fábio Oliveira. O freerunning é uma atividade que nós fazemos desde 2014, há cerca de 8 anos, portanto, e que já passaram por cá muitos dos atletas que fazem a história do atletismo em Portugal e que muitos deles também que compõem e que ajudam a aumentar o pelotão das provas de atletismo, principalmente no norte do país. O Fábio Oliveira tem 31 anos, representa o Feirense desde o novembro de 2021, foi protagonista de uma época recheada de grandes resultados, nesta época de 21-22, alcançou o primeiro lugar na meia maratona Manuel Machado, na meia maratona de Barcelos, na meia maratona de Aveiro, na meia maratona do Douro Vinheteiro, foi 23º na meia maratona de Lisboa em 2021, sendo o segundo atleta português. Na edição seguinte, de 2022, foi 13º, sendo o terceiro atleta português. Esteve em Munique, em agosto, no Campeonato da Europa de Maratona, onde foi o segundo português. Tem um currículo de luxo, o que nos levava a pensar que tivesse uma grande história na modalidade, uma grande formação na modalidade. Na verdade, fez a sua primeira prova em dezembro de 2016, a São Silvestre do Porto, com quase 26 anos. Foi o seu primeiro contacto com as provas de estrada, com as provas com o atletismo. A partir daí, acumularam-se êxitos atrás de êxitos e tornou-se uma referência também no atletismo em Portugal. Fábio, representar a seleção portuguesa, tal como aconteceu pela primeira vez neste verão em Munique, foi a concretização de um sonho. Muito boa tarde, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui no freerunning e mostrar um bocado da minha história também às pessoas e poder dar a mostrar toda a minha evolução ao longo desta curta carreira. Em relação a Munique, acho que era aquilo que eu sempre quis. Foi um sonho que eu comecei a ter no início da época, que eu nunca imaginava-me chegar a um nível tão bom, a nível internacional, e no início da época foi algo que me propus, porque achei que tinha bases na maratona que me pudessem levar a representar Portugal, e para mim foi um sonho fantástico poder representar Portugal em Munique. O Fábio dizia que concluir a maratona numa boa posição, de forma a conseguir pontuar para a Taça da Europa da Maratona. Dizia que tinha em mira um determinado tempo, 2 horas e 15 minutos. Acabou por fazer um tempo muito semelhante, cerca de 2 minutos mais. Já tinha feito melhor em Sevilha, há uns meses atrás. Foi o segundo português, atrás do Rui Pinto. Este foi um resultado que viveu com muita alegria, sentiu-se recompensado por todo o trabalho, ou sentiu ali uma pequena frustração? É o seguinte, assim, foi um resultado aceitável, podemos dizer assim. Não era o que eu queria, mas dentro do panorama internacional achei que foi uma excelente classificação e que deu para estar entre os melhores portugueses, o que para mim é fantástico, mas mesmo assim gostaria de ter feito aqueles 2 últimos quilómetros. Para mim, eu ia para 2:16, isso para mim já era muito bom. Acabei por sofrer um bocadinho esses últimos 2 quilómetros e então acabei por pagar um bocado a fatura disso, mas mesmo assim acho que foi agradável, foi uma experiência fantástica. Também é a primeira vez, não podemos ser demasiado exigentes connosco próprios, por isso acho que mais oportunidades irão haver e eu irei lutar para voltar a representar Portugal. O Fábio não é um atleta profissional, é um atleta que concilia o rigor do treino e as longas horas, certamente, para preparar uma maratona que tem que despender com o trabalho. Trabalha ainda para mais por turnos, portanto não tem um horário ao longo dos diferentes meses constante, portanto tem que adaptar-se constantemente a alterações nos dias e nas horas do treino. Como é isso de conciliar a vida profissional, certamente também muito exigente,
com um plano de treinos, também eles, muito, muito exigentes. Não é nada fácil, porque uma pessoa umas semanas tem que entrar às 8 e sair às 5, outra entrar à 1, sair às 10, outras semanas sair à meia-noite, dependendo. E depois também faço prevenção, que também não ajuda nada, porque uma pessoa pode estar à meia-noite na cama e ser chamado para uma urgência. Neste caso sou técnico de manutenção no Hospital CUF Porto e é muito exigente tentar conciliar, porque tenho que aproveitar sempre o máximo de tempo que eu tenho disponível fora do trabalho para poder executar os treinos, tentar fazer as minhas sessões de alongamentos ou de reforço, ou mesmo para os próprios rolamentos ou os séries, e aproveitar mesmo as horas, mesmo, por exemplo, da refeição, do trabalho, para conseguir fazer o meu bidiário ou fazer, complementar ao máximo o meu treino para conseguir estar no topo da exigência. Foi o vencedor da primeira edição da Maratona da Europa, em Aveiro, em 2019. Foi também a sua primeira maratona. Fez um tempo que certamente neste momento não se orgulha, embora seja um tempo excelente para a esmagadora maioria dos atletas, 2 horas e 24. Ficou surpreendido logo na primeira maratona por ficar na frente e fazer parte da maratona sozinho e vencer a prova, quando só tinha começado a correr há cerca de 3 anos atrás. Sim, fiquei surpreendido, não pela marca, porque a marca até nem foi para aquilo que eu tentei correr, só que pronto, tive problemas gástricos e então tive que abrandar um bocadinho na parte final, mas pela posição, sim, não estava à espera na minha estreia de conseguir ganhar uma maratona. Estava longe de pensar isso, só queria experimentar, usufruir e tentar começar da melhor maneira um ciclo que eu andava a preparar já há cerca de um ano e que já andava a tentar convencer o meu treinador de o fazer, apesar de ele achar que na altura ainda era muito recente entrar na maratona. No entanto, para mim, apesar do tempo que eu fiz lá, é a maratona que eu levo para a minha vida, porque estrear nas maratonas com uma vitória é sem dúvida algo muito especial para mim. E logo na primeira edição também da Maratona de Aveiro, que se procura afirmar como uma maratona importante também no quadro das maratonas europeias. Vamos voltar um pouco atrás. O Fábio faz a primeira prova em 2016, em dezembro de 2016, a São Silvestre do Porto, numa prova que também não é muito fácil. Certamente a subida dos aliados até ao Marquês é um desnível considerável. Depois também a subida à saída do túnel de Ceuta também, portanto não é uma prova plana, é uma prova também com alguma exigência. Fez 36 minutos, que também já não é um tempo que esteja acessível à esmagadora maioria dos atletas do pelotão. Alguém que fumava, que não tinha uma vida assim muito regrada, em primeiro lugar, já deixou de fumar ou ainda continua a fumar? Não, deixei. A partir do momento que eu comecei a treinar para a primeira maratona, deixei totalmente de fumar. Ainda fumei cerca de um ano e tal depois de começar a correr, mesmo certinho, mas depois, quando comecei a pensar na maratona, deixei totalmente. Como é que foi essa experiência da São Silvestre do Porto em 2016? Foi muito interessante, porque até ao início nem estava assim muito interessado em fazer. Era uma coisa que nem estava a pensar, mas o meu cunhado chegou à minha beira e disse assim: então porquê é que não vens fazer a São Silvestre do Porto com a gente? A gente vai lá, não sei o quê, pagas a inscrição, vais lá e divertes-te. Eu achei interessante. Eu até deixei ele tratar de tudo, as inscrições, da logística toda, e eu só apareci lá para correr, basicamente. E foi muito interessante, porque cheguei lá, parti lá atrás, e naturalmente parecia que a corrida fluía muito bem, sentia-me bem, mesmo uma pessoa sem treinar, sem nada, sentia-me bem. E mais admirado fiquei eu quando cheguei ao fim e olhei para o relógio e pensei assim: 36 minutos, não sei se é bom, não sei se é mau, mas eu acho que
que é qualquer coisa. E foi quando o meu cunhado se virou para mim e ele achou muito interessante e disse: olha, então uma pessoa que faz 36 assim, a fumar, não treina regularmente, não tens o interesse de entrar para um clube? Eu, se calhar até tinha interesse, até achava engraçado, podia experimentar. E ele então falou na altura com o meu atual treinador, que é o Delfim Conceição, para eu ingressar no São João da Serra, e foi aí que começou toda uma aventura. E parece que essa aventura não começou mesmo aí, ou pelo menos teve uma interrupção, porque passado há alguns dias tenho uma lesão grave que acaba também por atrasar um pouco este percurso. Sim, acho que não chegou um mês depois, estaria a fazer uma ruptura de ligamentos, porque eu na altura jogava futebol com os amigos, assim, durante a semana, ia jogando um joguito ao outro, e numa disputa de bola, infelizmente, fiz uma ruptura de ligamentos no cruzado anterior do meu joelho direito, e que me levou, naquela altura, a ter que parar totalmente a corrida. Durante um mês tive que apenas fazer fisioterapia e depois, em março de 2017, fui operado, que me levou a estar parado até setembro desse mesmo ano. Portanto, nesta carreira, curta carreira, ainda foi quase amputada de mais de meio ano neste seu curto período ainda nas corridas. Em que momento é que percebeu que o atletismo era mesmo para levar a sério e que o futebol ficava mesmo para trás? Primeiro porque fiquei com medo de voltar a jogar futebol, fiquei com medo de voltar a ter toda aquela experiência da ruptura, passar pela operação, que não é muito agradável, e de todo o facto da recuperação, de uma pessoa estar limitada, ter que andar de canadianas. Para mim, eu acho que aí foi o despertar da coisa, porque a mim fez-me ali um clique, eu assim, temos que explorar aqui, temos que explorar o atletismo, temos que explorar o desporto, temos que aproveitar, porque já vimos que há muitas pessoas como eu que estão limitadas, ou que ficaram limitadas e que se calhar desistiram dos seus sonhos, e eu achei que ali se calhar até pelo contrário, eu como não tinha nenhum objetivo, encarei aquilo até como uma forma de mas é ganhar um propósito de vida, vamos aproveitar ao máximo o desporto e o que o corpo tem para nos oferecer enquanto somos jovens e enquanto temos a oportunidade de fazer alguma coisa de nós. Uhum. O atletismo, nomeadamente as provas de fundo, as maratonas que faz, são provas muito exigentes, quer física, quer mentalmente. Esta resiliência que o Fábio tem mostrado tem também alguma coisa a ver com a infância e com a juventude que teve? Sim, sem dúvida. Infelizmente não tive uma infância nem uma adolescência muito, muito agradável. Desde pequenino, desde casos de violência doméstica, assisti a minha mãe também a ser muito maltratada, infelizmente, e eu fui muito maltratado. Mesmo eu e minha irmã também sofremos um bocado de bullying na escola e para além da violência doméstica, e tivemos que, na nossa adolescência, ir para uma família de acolhimento. Infelizmente tivemos que ficar separados da nossa mãe, que não é muito agradável, ninguém gosta de ficar longe da mãe, não é? E para mim isso marcou-me muito a mim, marcou muito a minha irmã. Acho que isso também fez-nos tornar as pessoas que somos hoje, e isso dá-nos uma mentalidade diferente, uma forma diferente de encarar a vida e de encarar, seja profissionalmente, desportivamente, toda a forma, mesmo pessoalmente. A sua irmã, a Vitória, também é atleta, é marchadora, esteve consigo já em algumas competições, julgo que agora no verão também em Munique. Qual é a importância da sua irmã na sua carreira e nos seus resultados? A minha irmã é muito importante para mim, apesar que uma pessoa, a irmã é sempre aquela coisa, uma pessoa quando é pequenina ou quando é adolescente está sempre a discutir, mas tem um amor incondicional entre ambos, e para mim a minha irmã é muito especial. Nós estamos sempre a ajudar um ao outro, sempre que possível, tentamos estar sempre juntos o máximo possível e tentamos nos apoiar e ajudar ao máximo no que pudermos, porque sabemos o que passamos, sabemos o que sofremos, e acho
que isso criou ainda uma ligação ainda mais especial entre nós dois, o facto de termos passado pelo mesmo. Acho que sem falar conseguimos transmitir coisas entre nós os dois. O Fábio é um atleta disciplinado, ou o seu treinador, julgo que o Delfim Conceição, tem muito trabalho consigo? É rigoroso na alimentação, nas horas de sono, ou tem uma vida um pouco mais desregrada? Eu tento ter uma vida mais regrada possível. Infelizmente não dá para ter regra em tudo. Por exemplo, na parte do descanso é impossível conseguir muitas das vezes descansar o mínimo das 8 horas e ter o descanso apropriado para um atleta que luta na elite. Mas pelo menos na alimentação tento manter sempre o mais certinho possível, não é? Claro que a seguir a uma maratona gosto sempre de comer uma francesinha, um cachorro, um hambúrguer, quem não é? Mas tento sempre manter uma maior regra possível. Sou super disciplinado com os treinos, tento não falhar ao máximo possível. A parte do descanso foi sempre a parte que eu nunca consegui encaixar. Já pensou alguma vez, se tivesse começado no atletismo aos 7, 8, 9 anos, o que é que podia ter sido a carreira do Fábio? Sim, já pensei nisso. Acho que poderia ter feito coisas engraçadas no atletismo, mas infelizmente não foi possível. Mas eu às vezes penso e digo para mim próprio que se calhar teria sido um atleta de topo internacional, quem sabe, poder ajudar Portugal a ganhar medalhas, quem sabe. Por falar nisso e por falar de ser um atleta de topo internacional e ganhar medalhas, quais são os seus próximos objetivos? A maratona dos Jogos Olímpicos de Paris está no horizonte? Sim. Depois de concretizar o sonho do Campeonato da Europa, acho que agora chegou a uma altura de eu tentar abrir um bocado mais as asas e tentar sonhar mais um bocadinho. Sei que não vai ser fácil. A World Athletics dificultou imenso os mínimos agora para o Mundial do próximo ano e para os Jogos Olímpicos, que estão em 2.9, mas ainda temos o ranking, podemos lutar pelo ranking, podemos entrar por lá, e eu vou-me focar nisso, e mesmo que não consiga, eu sei que vou morrer tentando. Fábio, o nosso agradecimento pela disponibilidade para conversar um pouco connosco neste freerunning especial, e também a nossa admiração por aquilo que tem sido a sua carreira curta, mas absolutamente fulgurante, e desejamos, obviamente, muito sucesso e que esses seus sonhos de estar em Paris possam se concretizar, e nós ficamos aqui a torcer por si. Muito obrigado mais uma vez, e bons treinos, e boas corridas e muitas vitórias. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer.